Bom dia a todos. Essa hoje deveria ser a última aula. E aí, bom dia, Tony, bom dia, Alexandre, Adriano. Essa deveria ser a última aula. Aí, o pessoal me lembra, né, que faltou um outro assunto. Então, hoje não é a última aula. É a princípio, penúltima aula, até me avisarem que faltou algum item, né? Eu tinha esquecido da gente, quando desce esses primeiros passos aí na parte de energia solar, a gente acabou se baseando na tecnologia do inversor tradicional, do string inverter, né? Que é a tecnologia, ainda é a tecnologia mais utilizada no Brasil, e mantém aí em grandes usinas também. A gente vai falar de outras tecnologias que não tem tanta penetração assim em grandes usinas, eu acho que mesmo em nível mundial, tá? E quando tem, normalmente é mais bancada pelo próprio fabricante, que tem alguns objetivos específicos, do que pelo desenvolvedor do negócio. Mas, quando a gente falar em usinas de porte menor, ou usinas com algumas características, com algumas peculiaridades específicas, algumas necessidades específicas, você vai ter a outra tecnologia, tá? Por algumas questões de segurança, inclusive, em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, onde há uma preocupação maior sobre incêndios, sobre a segurança do profissional que combate incêndio, né? No Brasil seria o bombeiro militar, lá não é o bombeiro militar, não sei o termo correto. Você tem algumas exigências que aí vai praticamente cair, né, uma obrigatoriedade na tecnologia que a gente vai falar um pouquinho hoje. Não é nem tecnologia, tá? É tecnologia, mas eu vou falar de filosofia, porque eu vou mostrar os dois tipos diferentes, e um dos dois tipos diferentes eu vou tratar rapidamente de dois fabricantes que têm filosofias diferentes. Não vou me aprofundar em tecnologia de nenhum deles, cada um deles tem sua particularidade. Eu particularmente conheço mais de um do que do outro, o outro ainda demanda aí um estudo, mas a gente incluiu agora rapidinho. A Maria Mercedes teve a gentileza de me mandar o material para que eu pudesse dar uma lida e incluir alguma coisa. Tá? Então, vamos começar. Bom, várias vezes nós temos algumas dificuldades quando nós estamos colocando um sistema fotovoltaico. Um exemplo de uma dificuldade, uma peculiaridade, é telhados onde eu tenha muitas águas, né? Ou seja, a gente... eu não sei se o termo é técnico, eu tenho certeza absoluta que se eu falar alguma besteira, depois a Dilma, que é engenheira civil, né, a Cafazig, vai me corrigir, mas eu vou falar no leiguês. Quando a gente sair daqui, eu olho os comentários dela. Mas cada angulação do telhado, cada caminho que a água da chuva, ao faz quando cai no telhado, essa aqui faria essa direção, essa direção, essa direção, a gente chama de água do telhado, ou pelo menos no POAs a gente chama de água no telhado. E o que vai acontecer? Então, por exemplo, essa água do telhado, essa parte do telhado, ela está voltada, ela tem um azimuth específico, né, porque foi assim que foi feito, e tem um tilt, uma angulação específica. A definição aqui, a Dilma me mandou, que o que eu chamo de água é o trecho do telhado separado por cumeeiras. Um dia eu vou botar ela para fazer um webinário para vocês, para explicar o que é cumieira. Então, aqui eu tenho um azimuth específico, né, que é a função do próprio telhado, e tem um tilt específico. Aqui, da mesma forma. Aqui, da mesma forma. Eu posso ter, a gente viu um projeto, não era nosso, né? Mas a gente viu um projeto, por exemplo, que os telhados eram hexagonais. Então, você imagina que você tinha 6 azimuths diferentes. Então, como é que você faz para botar, quando a gente bota no mesmo MPT, nosso objetivo é que fique todo mundo no mesmo azimuth, no mesmo tilt. Isso é uma hipótese. Isso é um problema, né? Que eu tenho um telhado com muitas águas. Outro problema que eu tenho, que pode ser separado, pode ser em conjunto, é quando eu tenho sombra. Eu posso ter sombreamento ou, por exemplo, nesse caso aqui desse telhado aqui, pela própria
construção que está aqui, eu posso ter um sombreamento que é ocasionado por árvores que vão crescendo, que não tinha. Por exemplo, aqui na minha casa, o meu vizinho tem um sistema fotovoltaico, né? Já tem há uns 5 anos, se não me falha a memória. Abaixo da casa dele tem um lote, não tem nada construindo, então logo tem muitas árvores. Eu estou até olhando aqui agora, por exemplo, tem justamente uma árvore, um trecho da árvore que cresceu, que está colado em um dos módulos dele, tá? Que deve estar aí 60 centímetros mais alto. Então, nós estamos agora às 8 e pouco da manhã e eu já tenho uma sombra, né? E na posição que está, tanto o módulo quanto o caminho que o sol vai fazer hoje está um dia bonito aqui no Rio de Janeiro, ele vai perder essa geração praticamente o dia todo, porque ele tem um módulo sombreado. Então, essas dificuldades ocorrem. Será que tem solução? O que essas dificuldades me trazem? Vamos lembrar aqui rapidamente que a gente tem a curva IV, né? Então, a gente tem sempre um ponto onde a combinação daquela corrente com aquela tensão vai me maximizar aquela produção naquele momento. Lembrando que esta curva é específica, seja o valor desse ponto, o valor de cada ponto, ele muda em função da irradiância e da temperatura de célula. Então, o que o MPPT faz? O que o inversor faz, né? Com o MPPT? Ele tem um algoritmo específico que busca fazer o quê? Trabalhar o máximo do tempo possível dentro do melhor ponto. Mas o que acontece quando eu tenho vários módulos em série e é assim que eu faço no inversor de string? Eu poderia ter um módulo com um potencial de 247 watts, um módulo de 250, um módulo de 242 e um módulo de 248. A gente tem que lembrar-se que, como eles estão em série, a corrente que passará por eles é única. Então, esse algoritmo, ele não faz a conta ou ele não consegue controlar individualmente. Ele não consegue alterar esta corrente de forma diferente desta, né? Até por uma questão de eletricidade básica. Estão em série. Então, na verdade, esse MPPT, ele não busca ou ele não consegue pegar o melhor de cada módulo. O que ele vai fazer é pegar o melhor resultado possível. Então, na verdade, o que esse cara vai fazer? Vai ficar todo mundo trabalhando aonde? No pior módulo, no 242 watts. Ou seja, nesse momento aqui, eu teria perdido ou deixado de produzir 6 watts nesse módulo, 8 watts nesse módulo e 5 watts nesse módulo. Por quê? Porque o pior módulo é 242. Eu sempre tenho uma diferença, mesmo em dia de céu de brigadeiro, sem nuvem, sem nada. Por quê? Porque os módulos, eles, mesmo sendo feitos no mesmo lote, no mesmo dia, no mesmo lote, algo no mesmo dia, né? Vindo do mesmo fabricante, mesmo lote, mesma jazida original do silício, esse tipo de coisa, eles não são idênticos. Eles vão ter uma variação. Então, eles têm um pequeno descasamento, ou vou ter um mismatch, e durante, ao longo dos 25 anos de vida útil, esse descasamento também é diferente. Eu vou ter módulos que vão perder mais potência e outros que vão perder menos potência dentro de um range, né? E agora, se eu tivesse uma sombra, como tem o meu vizinho aqui, caindo num único módulo, por exemplo, esse módulo de 240 iria para 30, 40, 50 watts, por exemplo, e todos os outros iriam para também para essa energia pequena, tá? Bom, será que eu consigo solucionar isso? Consigo a partir do que se chama de tecnologia MLPE, em inglês, né? Então, eu tenho eletrônica de potência a nível de módulo. Essa classificação, essa tecnologia, se divide basicamente em duas grandes tecnologias. Uma é o microinversor e outra seriam os otimizadores de potência. Os microinversores, vamos fazer uma pequena comparação rápida, os microinversores hoje disponíveis no mercado, você vai ligar neles de 1 a 4 módulos. O microinversor é como se fosse um inversor em miniatura. É exatamente isso. É um inversor em miniatura, onde eu ligo de 1 a 4 módulos e, em linhas gerais, eu tenho MPPTs individuais.
Ou seja, se eu tiver uma entrada, eu ligo um módulo nessa entrada, eu tenho um MPPT ali. Se eu tiver um inversor de 2 entradas, eu ligo um módulo na entrada 1, um módulo na entrada 2 e tenho um MPPT para cada um. E hoje no mercado eu tenho, até onde eu sei, pelo menos no mercado nacional, eu tenho MPPTs, desculpa, eu tenho módulos microinversores com até 4 entradas, que tem potências hoje disponíveis de até 1.500 watts. A gente vai ter microinversores, por exemplo, que são monofásicos em 127 volts, microinversores monofásicos 220 volts e microinversores trifásicos 220 volts. É óbvio, varia da potência. Isso é interessante, lembre-se que quando, por exemplo, no Rio de Janeiro, a tensão de secundário da Light, a tensão secundária de distribuição da Light é de 220/127 volts. Então, se eu quiser botar, se eu só precisar de 1 kW, por exemplo, ou 500 watts no meu sistema, eu posso ter, vale a pena ter um microinversor que me entregue um monofásico de 127 volts. Tá? Então, isso é o que eu tenho. Todos os fabricantes de microinversor têm de 1 a 4 módulos? Não, vai depender do fabricante de microinversor que você vai ter que consultar, inclusive, para cada modelo de microinversor, qual a potência máxima de módulo, a potência watt-pico, que vai aceitar. A gente tem que lembrar que eu tenho um ganho de potência todo dia, praticamente, eu tenho um anúncio de um novo módulo com mais potência. Hoje a gente já está trabalhando aí comercialmente aqui no Brasil com um módulo de 435, 440 watts. Já tem módulos aí, a gente tem tido algumas notícias de módulo de, por exemplo, 500 watts. Não sei se ainda está comercialmente, não vi ainda no Brasil, mas toda vez que chega um módulo novo de maior potência, para o microinversor, tem um pouquinho mais de dificuldade. Para o inversor tradicional, a gente vai diminuindo o número de módulos em série e consegue fazer caber. No microinversor, não. Por quê? Porque eu tenho uma entrada por microinversor, então eu tenho a limitação própria dele. Tá? Hoje, no momento, eu sei que alguns microinversores já trabalham com módulo de pelo menos de 400 watts. Eu não sei se trabalha com 430, mas aí se você precisar ou quiser adquirir um microinversor, você consulta os fabricantes e vê o que cada um te fornece. Tá? Mas, como eu disse, o microinversor é como se eu fosse um inversor grande em miniatura que é instalado próximo ao módulo. Desculpa, voltando. As principais marcas disponíveis de microinversor no Brasil, as duas principais, tá? Eu incluí as outras duas porque também tem, mas eu diria para vocês num número Instituto de Estatística do Vinícius Arão, ou seja, é baseado na minha opinião, eu diria que os microinversores da P-Systems e os microinversores Highmarks devem ter aí uns 90% de mercado quando eu falo de microinversor. O AP System hoje é distribuído pela Ecore e o Highmarks você já encontra em mais fornecedores, a Genix trabalha com Highmarks, a SmartSet trabalha com Highmarks, tem uma série de outros distribuidores aí que trabalham com Highmarks também. A gente ainda tem o Reno, que é da Renovid, né? Ou seja, a Renovid bota a marca dela, eu não sei qual é o fabricante, mas é distribuído pela Renovid. O DI, tá? E também tem alguns distribuidores, tem pelo menos um distribuidor no sul, tá? Mas o Reno e o DI tem um market share muito pequeno no Brasil, tá? O principal fabricante mundial de microinversor, o líder de microinversor mundial, que é a Enphase, ela não está no Brasil, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque você não pode ir lá fora comprar porque não tem... Lembra que é um inversor menor que 10K, logo ele tem certificação compulsória do Inmetro, tá? Então, você não pode chegar lá e comprar, vou comprar um container de Enphase. É bom, é o mais vendido no mundo, mas você não pode, então por isso que a gente quis destacar esse ponto aqui, tá? E bom, e os otimizadores, né? Qual é a diferença do microinversor para o otimizador? Eu tenho duas linhas de otimizadores, duas filosofias de otimizadores, e vou começar com a SolarEdge, uma que é
que eu mais conheço e eu tenho quase certeza que ela foi a primeira. O que a SolarEdge se perguntou, né? Um inversor tradicional e o microinversor também, ele tem duas funções, tá? Uma função é buscar um MPPT e a outra função é converter CC para CA ou, nas palavras do Ione, que era o VP da SolarEdge, hoje é o VP da Ecore, me falou, e eu gostei muito da palavra dele, que a função era empurrar, né? Empurrar a corrente contínua no lado de corrente alternária. E a SolarEdge se perguntou, gente, por que eu tenho um equipamento que faz duas funções? E se eu abrir, dividir essas duas funções? Ou seja, eu vou ter um equipamento que apenas vai buscar o MPPT. E eu vou ter um equipamento que apenas vai ter a conversão de CC para CA. Este equipamento que apenas busca o MPPT, a SolarEdge chamou de otimizador de potência. E ela passou a colocar este otimizador de potência, originalmente módulo a módulo, agora a cada 2 módulos, então próximo do módulo. Com isso, o que acontece? Muito da eletrônica veio para o otimizador de potência. Então, o inversor da SolarEdge passou a ser simplificado. Por quê? Porque ele agora só tem uma função, fazer a injeção ou a conversão de CC para CA, e se colocou o otimizador de potência a cada módulo. Agora, o que vai acontecer? Se eu estiver trabalhando com o MLPE da SolarEdge, o inversor da SolarEdge, o que aconteceria? Eu teria aqui um otimizador, aqui um otimizador, aqui um otimizador e aqui um otimizador. Significa que esse módulo me entregaria 247, esse me entregaria 250, esse me entregaria 242 e esse me entregaria 248, o que já é uma vantagem. Uma outra coisa, se caísse uma folha aqui, se tivesse um sombreamento aqui que viesse aqui para 50 watts, por exemplo, não afetaria os outros módulos. Então, numa necessidade, num local onde eu tenho nuvem, sombreamento por algum motivo, o SolarEdge vai aumentar e muito a eficiência dessa localização. Até por questões de tecnologia e de filosofia mercadológica, da forma como se trabalha, a SolarEdge, o otimizador da SolarEdge só funciona com o inversor SolarEdge, porque ele tem algumas características específicas da forma como trabalha. Tá? O conjunto SolarEdge, ele vai ter, quando eu digo conjunto inversor mais otimizador, ele vai ter uma série de características, né, específicas que, para que isso funcione, que vai me trazer uma série de vantagens quando a gente está analisando geração e analisando segurança. Essa é uma filosofia, isso é patenteado, essa solução exclusiva da SolarEdge, não a solução de otimizador, mas a solução de otimizador desta forma que a SolarEdge vai utilizar. É óbvio, né, que você abre mercado para outros fabricantes que desenvolvam soluções análogas, não iguais, mas análogas, e uma delas foi desenvolvida pela Tigo. Porque eu tenho um problema, o mercado tem um problema, né? Isso aqui só funciona com SolarEdge, isso é bom, né? Tiver sombra, a gente viu que isso tudo funciona. Se eu tiver sombra, se eu tiver águas diferentes, são uma série de coisas envolvidas. E aí, o que os outros fabricantes vão fazer? Então, um fabricante resolveu desenvolver apenas o otimizador, que a princípio você consegue fazê-lo funcionar com qualquer modelo de inversor, tá? Que foi a Tigo, ela tem basicamente 4 tipos de funções do otimizador, tá? Ele tem um otimizador que a única coisa que faz é monitorar, então você coloca esse otimizador, que é o mais barato que ela tem, você coloca esse otimizador e você consegue ter monitoramento de módulo a módulo, tá? E te permite, por exemplo, facilitar o EM e uma série de coisas. Eu tenho um que, além de monitorar, faz a função de segurança. A função de segurança, a gente tem que sentido? A gente está trabalhando hoje, quando a gente trabalha com inversor de string, né? A gente vai trabalhar aí com tensão na faixa de 600, 800
o 600, 800 mil volts. 1.500 volts se eu tiver dentro aí de uma usina maior hoje, né? O que acontece na hora que tem um incêndio? A primeira ação do bombeiro é desligar a entrada de energia. Essa é a primeira ação do bombeiro. Está no protocolo, inclusive, aqui está numa IT aqui do Bombeiro do Rio de Janeiro, presumo que no resto do Brasil também. Então, é muito comum em edificações onde eu tenho sistemas de combate a incêndio, né, através de sprinklers, chuveiros automáticos, que eu tenho bomba de incêndio, em alguns lugares eu tenho pressurização forçada na escada, uma série de outras soluções. Eu não posso ficar com isso sem energia. Então, é muito comum que a gente tenha uma derivação na entrada de energia, o bombeiro ou o brigadista ou a brigada de incêndio desliga o disjuntor geral, tira toda a energia comercial do prédio e mantém o sistema de combate a incêndio funcionando. E vai combater o incêndio. Só que quando eu tenho um sistema fotovoltaico, se eu tiver sol, eu tenho tensão. E aí eu ficava com um problema, porque eu desligava tudo, mantinha só a parte de incêndio, mas eu ainda ficava com 800 mil volts. E isso passa a ser um risco para o bombeiro ou para o brigadista. Inclusive, em algum momento, aquele incêndio pode atingir os cabos fotovoltaicos, que vão perder a isolação e vão aí jogar tensão se eu tiver um telhado metálico ou se o bombeiro ou o brigadista chegar próximo. Então, a norma norte-americana, tá? Isso é uma exigência norte-americana, que é o NFPA, a norma que regula a parte de incêndio. O americano é tão preocupado com incêndio que a norma de instalações elétricas está dentro da Associação de Combate a Incêndio, que é a NFPA. Então, eu tenho uma série de exigências de tal forma que eu consiga trazer o sistema fotovoltaico para uma tensão de segurança, né, para uma tensão inferior. Tensão de segurança é inferior a 120 volts em corrente contínua. A exigência da NFPA, se não me falha a memória especificamente, é 80 ou 50 volts. Tá? Como nós não utilizamos o padrão americano, nós utilizamos o padrão da IEC, eu não sou um profundo estudioso desse setor, mas é alguma coisa de tensão de segurança e eu acho que hoje a exigência da NFPA é 80 e 50 volts. Então, eu tenho que ter um meio de reduzir a tensão dentro de uma área específica do meu sistema fotovoltaico. Tá? Um meio de se atingir isso é o próprio microinversor, né? Porque o microinversor, como ele só recebe um módulo por MPPT, ele sempre vai trabalhar nessa tensão baixa. Tá? Então, foi por isso, inclusive, que a tecnologia MPPE desenvolveu muito. O microinversor já resolve isso. O SolarEdge, ele também tem isso, ele tem uma função específica para isso. Tá? Então, no caso do SolarEdge, quando eu desligo o lado de corrente alternada, eu jogo todo mundo para tensão de segurança. Isso é uma propriedade que a SolarEdge tem. Mas se eu estiver usando todo o meu prédio, né? Usei um inversor SMA, usei um Fronius, usei um Huawei, usei um Sungrow, seja lá o que for, eu não tenho essa facilidade, eu não tenho essa função. Então, a Tigo desenvolveu um otimizador onde esse otimizador vai fazer o quê? Ele não está preocupado em maximizar a energia gerada. Ele vai apenas trazer isso para a tensão de segurança. Ele vai atender as exigências da NFPA, que são exigências muito, muito restritas. E, por último, ele tem o modelo de inversor, que tem o objetivo também de otimizar, né? Fazer otimização de potência. Ou seja, esse microinversor, esse otimizador vai me permitir monitorar, vai me permitir ter as condições de segurança e vai me permitir também ter a otimização. Ou seja, eu tenho uma sombra naquele local, eu só vou perder a energia daquele microinversor, ou daquele otimizador específico e não pronto. Eu achei que isso aqui estava colorido e não pronto. Tá? Então, os otimizadores, se existe SolarEdge e Tigo, não. A Huawei também tem, a VEG trouxe, mas eu não sei se ela já está vendendo. Eles fizeram uma palestra aí outro dia online, eu não assisti, mas como eu não conheço a tecnologia, não comentei sobre ela, tá? Então, você tem hoje no Brasil SolarEdge, com certeza, já está há 2 anos e hoje está em vários distribuidores.
Você tem a SolarEdge e você tem o Tigo, tá? Que também aí já está com alguma coisa sendo desenvolvida. A Huawei, a VEG trouxe, teve uma apresentação aí nesse período aí de quarentena solar, eu não assisti e também não sei se já está vendendo, mas se não estiver vendendo hoje, em breve vai estar. Bom, a minha opinião, eu estou ressalvando a minha opinião quando a gente está falando de tecnologia MLPE, seja tecnologia com otimizador, tecnologia SolarEdge ou tecnologia Tigo ou qualquer outra tecnologia e tecnologia de microinversor. Eu entendo que toda residência, isso é uma opinião particular, tá? Toda residência precisaria ser feita com microinversor. Tá? Isso é minha opinião. Já falava isso nos eventos da Ecore há 2 anos atrás. E por quê? Porque nós temos um número razoável de acidentes elétricos no Brasil, com mortes, inclusive, não estou falando nada disso, estou falando em fotovoltaica, estou falando de acidentes elétricos, realmente. Mas nós sabemos que as condições de instalações, de segurança de instalações elétricas no Brasil são muito ruins, e a gente sabe que quem trabalha numa residência ou coisa do gênero não é um técnico, não é um engenheiro, é o nosso famoso pedricista, pica-fio, é o nome que você quiser, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu já tenho um risco elétrico que ele existe, né? A corrente alternada tem os seus riscos específicos, e quando eu boto o inversor tradicional numa residência, além dos riscos elétricos de CA que eu deveria conhecer, ok? Eu trago os riscos elétricos em CC, em condições específicas, o qual eu não domino e não conheço. E a gente tem um número muito grande de curiosos trabalhando. Quando eu uso o microinversor, eu não tenho ganho dos riscos elétricos em corrente contínua. Por quê? Porque o microinversor vai trabalhar no lado de CC com tensão de segurança. Então, eu não tenho preocupações de calcular VOC, VMP, ISC, aquele negócio todo. Né? Então, inclusive a curva de aprendizado, se eu pegar um eletricista especializado em corrente alternada, um bom eletricista, né? não um pedricista, um bom eletricista, para ele aprender e entender a fotovoltaica com microinversor é muito mais simples. Então, a minha opinião independente do preço, já foi mais caro colocar com microinversor, de acordo com quem compra, né, com alguns amigos que usam microinversor atualmente, pelo menos para sistema até 10K, o microinversor, se não for mais barato, tá competitivo. Então, a minha opinião a instalação residencial microinversor. Eu estou colocando no telhado de um prédio residencial, microinversor. Por quê? Porque quem vai fazer a manutenção é o porteiro, eu sei disso, tá? Então, Vinícius, você tá à toa, por exemplo, o Minha Casa é Minha Vida da MRV não é colocado com microinversor, pelo menos não os projetos que eu vi. Eu acho isso uma temeridade. É possível fazê-lo? É tecnicamente correto fazê-lo com inversor de string? Vai morrer gente em algum momento? Vai. Minha opinião. Tá? Então, isso é uma opinião particular. Primeiro ponto. Então, eu falei agora com vocês, eu falei residência, e falei e pequenos comércios, isso tudo vale. Bom, e locais de alta afluência de público, locais como hospital, locais como shoppings, locais como hotéis e coisa do gênero. Eu tenho, nesse caso, mais risco de incêndio, eu tenho uma série de outras necessidades. Então, eu entendo que eu preciso, apesar da minha normalização não exigir, dependendo do tipo de inferência que eu fizer, até exige, mas vamos considerar, apesar da minha normalização não exigir, essa instalação é uma instalação que provavelmente, ou com certeza, tem um sistema de combate a incêndio, tem uma ligação específica da concessionária para isso, e eu não tenho um brigadista treinado para combater o incêndio em locais que tem fotovoltaica. Então, eu entendo que eu preciso ter a função de segurança que é me dado pelo MLPE, seja o microinversor, e aí talvez uma usina de 100K, 150K, num hospital ou num shopping, seja muito mais caro usar o microinversor, ok, então você vai botar uma usina de 100K, 150A, com um otimizador, seja com a tecnologia SolarEdge, seja com uma tecnologia Tigo, ou tecnologia Huawei. Então, a minha opinião para prédios, para edificações
que tenham maior risco de incêndio, de fuga, risco elétrico. Isso já está mapeado. Quem faz instalação elétrica sabe quais são esse tipo de coisa. Então, shoppings, hotéis, hospitais e coisas do gênero, eu entendo que necessariamente preciso ter a função de segurança que me é proporcionada pela tecnologia MLPE, seja qual for que você use, né? E os outros tipos de instalações, usinas de solo, galpões industriais, né, onde eu tenho menos risco menos transtornos no combate a incêndio, na fuga, coisa do gênero. E aí eu entendo que você pode tomar uma decisão apenas econômica e financeira, né? Se você usar a tecnologia MLPE, você vai ter um ganho de geração de energia ao longo de 25 anos e paga um pouco mais caro. Vale ou não vale a pena? Vai depender se teu telhado tem muita sombra, se não sombra, é o valor que você está comprando, tá? Então, essa é minha opinião particular. E repara, quando eu falei com opinião particular, eu defendi a tecnologia MLPE contra inversor de string. Então, você pode optar, Vinícius, eu só quero trabalhar com frones, só quero trabalhar com MCA, SMA, coisa do gênero, não tem problema nenhum. Você vai botar o teu front, teu SMA, teu hall e teu sogro contigo. Você atendeu a minha, Vinícius Airão, opinião prerrogativa como segurança. Ah, não, Vinícius, eu só quero trabalhar com uma tecnologia única SolarEdge. Ok, você também atendeu a minha prerrogativa de segurança. Ah, não, eu quero botar uma usina de 1 mega com microinversor. Velho, você também atendeu a minha prerrogativa de segurança. Lembrando que isso tudo é opinião, tá? Eu não busquei nada aqui que eu diga para você, na normalização brasileira, que seja obrigado a ser assim. Mas lembrando que quando a gente está fazendo uma usina de telhado dentro de uma fábrica, de um hospital, coisa do gênero, eu deveria isso, eu sei que eu estou falando agora de estado da arte, estou falando de utopia, mas deveria ter uma interação entre todo mundo, inclusive com o pessoal responsável pelo combate a incêndio, o pessoal responsável pela segurança do trabalho, por uma série de coisas envolvidas para se chegar à melhor condição naquele local, né? Porque o fato, a partir do momento que eu boto uma usina fotovoltaica no local de carga maior do que 75 kW, isso vem lá da NR10, eu preciso alterar as instruções técnicas, procedimentos operacionais, análise de riscos, uma série de coisas que eu tenho que fazer. E quando eu estou falando em corrente contínua, em corrente contínua fotovoltaica, eu estou ampliando isso, ok? Bom, o que eu usei para poder dar isso aí, tá? Os manuais das instruções da SolarEdge, que a gente já tem há um tempinho, e a apresentação da Tigo, que é a Maria Mercedes, que trabalha na Tigo aqui do Brasil, teve a gentileza de me encaminhar, tá? Eu passei um pouquinho mais superficialmente pelo Tigo, pelo fato de eu ter menos conhecimento, né? Então, quem quiser se interessar, é só buscar a Tigo, e quem quiser se interessar sobre SolarEdge, procura a própria SolarEdge Brasil. Vocês vão ver que tem uma série de webinários gratuitos, uma série de coisas da própria SolarEdge, tá? Quem está há mais anos em fotovoltaica vai reconhecer o pessoal que cuida da técnica SolarEdge, que é o Ronilson, tá? Que foi da BlueSol, nos precursores aqui de treinamento em fotovoltaica no Brasil, e os distribuidores da SolarEdge também tem uma série de eventos, principalmente a Ecore, tratando aí tanto sobre o SolarEdge quanto microinversores AP System. E o Roy Miles você vai ter lá, eu não sei se é um blog, se é um canal do YouTube, eu não lembro agora, do Thiago, tá? Que é um fanzaço aí de microinversores, ok? Igor, nós temos um micro da Royal Miles, tem 4 entradas. Cada entrada tem um PPT. Precisa dar uma verificada, mas a princípio sim, tá? Por que eu estou dizendo para você que a princípio sim? Porque quando nós utilizamos o microinversor, você vai ver que você no lado de corrente contínua você não usa chave seccionadora, interruptor seccionador, tá? E quais são, onde que está a permissão para eu não usar essa chave seccionadora, tá? Na norma está lá, na NBR 16690, eu sou dispensado de usar um dispositivo de seccionamento, seja um interruptor seccionador, no lado de corrente contínua, se eu garantir que eu estou trabalhando em tensão de segurança. Então, eu só vou conseguir ligar um módulo ou, no máximo, 2 módulos em série. Tá? Porque se eu ligar mais do que 2 módulos em série, já vai me dar 100 volts
tensão de segurança é abaixo de 120 volts em corrente contínua, tá? A princípio, eu diria para você que uma entrada por MPPT pode até ser que tenha algum que pegue 2 entradas por MPPT. Mas aí é só dar uma olhadinha lá no catálogo específico, tá? Andrei, o Andrei está dizendo aqui, o Andrei está respondendo, tá, Igor? Que no Roy Miles seria 2 modos para MPPT. Precisa aí dar uma olhadinha. O Wanderson aqui falou que o Reno, o fabricante é Evertec, tá? Linha 6. Eu não sabia disso aí, então tá aí, ó. Informação aí do Wanderson em primeira mão. Clésio falou que fechou comigo, residência mais microinversor. Para ser sincero com você, eu fui o primeiro a afirmar isso, tá? O Igor, o mercado deveria chegar num preço próximo à tecnologia string inverter. Igor, repara, um microinversor é um inversor grande feito vários investidores pequenininhos. Então, você gasta mais equipamento, vamos dizer assim, mais eletrônica, para construir 10 inversores de 1K do que se fosse um de 10K. Tá? Então, acredito que por isso tenha uma diferença de preço. Tá? É uma tecnologia diferente, tem uma geração de energia, é justo que tenha um valor maior. Tá? Então, o Manel aqui está afirmando que tudo nos Estados Unidos tem seguro, e se a instalação não tem segurança, a companhia de seguro não libera a pólice ou a BITS. É verdade, e há uma preocupação muito forte de incêndio. Então, a normalização enquanto a norma IEC, a norma de instalações elétricas, que nós nos baseamos em IEC, tem uma preocupação predominante para choque, a norma americana tem uma preocupação predominante para incêndio, até porque ele acaba trabalhando, ou deveria trabalhar, né, com DR nas tomadas, uma série de coisas. A preocupação maior com incêndio. Tanto é que a norma de instalações, que é o NEC, tá? o NEC, que é o Código Elétrico Americano, está dentro da NFPA. Tá? Para quem não sabe, pedricista é o pedreiro e eletricista, ou seja, faz tudo e nada bem, né? O Leandro perguntou, bom dia, Vinícius, naquele primeiro exemplo, onde a potência dos módulos são diferentes, na verdade não é a potência do módulo, tá? Os módulos seriam iguais, mas a cada instante de tempo, eles têm um potencial de geração diferente, tá? Porque mesmo que eu pegue 6 módulos de 300 watts da Canadian, mesmo modelo, né? Ele vai ter performance, tem uma diferença de performance. E eu posso ter uma penumbra e um módulo, então eu sempre vou ter uma potência ligeiramente diferente. Foi aquilo que a gente mostrou. Então, como está na série, a corrente é única. Tá? Então, quando o MPPT controlar a corrente, ele vai trazer uma corrente única, e em vez de cada um trabalhar no seu MPPT, no seu ponto ideal, ele vai trabalhar num ponto um pouco mais baixo, que é o ponto do pior módulo, tá? Igor, bom, os micros, pelo menos o AP System, eu não sei de cabeça do Roy Miles, nem do Reno, né? Os microinversores já têm uma garantia maior, eles já começam com 12 anos de garantia, tá? E a Ecore tinha a possibilidade de uma garantia estendida para 25 anos, tá? Então, eu não vou dizer se ele tem uma vida útil maior ou menor, mas é possível eu adquirir um microinversor com uma garantia de 25 anos. No SolarEdge, onde eu tenho o otimizador e o inversor propriamente dito, o otimizador já vem com uma garantia de 25 anos. Tá? O inversor que tem uma garantia de 12 anos que pode ser estendida. Lembre-se que o Igor afirma, quando o inversor no geral está abrigado, a vida útil dele é muito maior. Repara, o microinversor foi projetado para trabalhar naquelas condições. Então, quem projetou, quem desenvolveu o produto, tem que garantir condições mínimas. Lembre-se que se o microinversor, quando queima, você precisa subir no telhado, retirar, trocar, o que é um problema, tá? E todo mundo leva em consideração. Então, face ao sucesso que o microinversor tem tido em alguns países, eu arrisco dizer que a vida útil não é uma preocupação. Isso já foi resolvido, tá? E lembre-se que eu tenho mais dificuldade, mais detalhes na instalação do inversor tradicional, onde eu tenho mão de obra envolvida, risco de falha, coisa do gênero, que eu não acho
que o problema seja vida útil, tá? O Igor perguntou, em termos de conversão, como são os comparativos? Igor, essa é a pior pergunta que você podia fazer. Por quê? Porque o ideal é que a gente tivesse alguém que tivesse feito uma planta de 10K de tradicional, 10K de microinversor, 10K de otimizador. Ninguém fez. E se fez, não deu os números. Tá? Então, é uma conversa de chove não molha, velho, que é complicado. Aí você roda no PVSys, aí se você rodar a favor de um, né, der um número, o nego vai dizer que o modelo está errado. Se você buscar na internet, você vai ter estudos comprovando que o inversor tradicional é melhor do que o microinversor, estudos comprovando que o microinversor é melhor do que o MLPE, estudos comprovando que a Ativo é melhor do que o SolarEdge, estudos comprovando que a SolarEdge é melhor. Ou seja, tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. O que nós temos eu acho que essa apresentação não está aqui, deixa eu ver se ela está aqui. O que nós temos a primeira coisa, o bom senso, tá? Seja o microinversor, seja o otimizador, ele vai trabalhar com MPPT a nível de módulo. Mesmo em céu de brigadeiro, eu tenho uma diferença de potência, tanto pelo descasamento normal, pela diferença de módulo a módulo, sempre vai ter, quanto mesmo em céu de brigadeiro, vai ter nuvem passando, vai ter cocô de passarinho, vai ter poeira. Então, é fato que o MLPE vai gerar mais, mesmo em condições de céu de brigadeiro. A pergunta é, quantos por cento vai gerar mais? E se isso vale ou não a diferença de custo naquele momento. Isso eu não tenho como afirmar. Ou você tenta fazer uma simulação no PVSys e ver se você chega à sua conclusão, ou se preocupa, você tem alguma outra vantagem com o MLPE. Por exemplo, você vai monitorar módulo a módulo. Se tiver o defeito de um módulo, você sabe qual foi o módulo que deu defeito. Não te prejudica tudo. Né? Será que para você, como integrador, o ganho de gerenciamento no teu pós-venda não é positivo? Tá? Então, essas condições todas, se eu estiver falando em SolarEdge, a garantia on-board dele já é de 12 anos. Né? A maioria dos inversores vão ter uma garantia de 5 ou de 7 anos. Então, teoricamente, eu troco menos equipamentos inversores ao longo da vida útil da planta de 25 anos. Então, tem muito a ver com estratégia de negócio, preço e necessidade que você tem no momento. Eu não tenho um número que eu possa te dizer. Alguns números que a gente já ouviu, é que em céu de brigadeiro eu teria, numa tecnologia SolarEdge, por exemplo, de 3 a 5% mais de energia ao longo de 25 anos, tá? O Instalação está afirmando aí que tem plantas SolarEdge e a performance realmente é muito superior ao sistema tradicional. Eu tenho um amigo também que tem um SolarEdge e me disse a mesma coisa, tá? O Paulo, quando a gente usa um microinversor ou otimizador, muda o cálculo do cabo, fusíveis e interruptores? Sim, muda tudo. O microinversor não calcula nada. O microinversor você calcula o lado de corrente alternada. Por quê? Porque o microinversor é o cabo que vem no módulo. O microinversor enxerga um módulo. Então, ele vai enxergar uma corrente de curto-circuito na faixa de quê? 10 amperes? Que seja 11 amperes, é o cabo que vem no módulo. A tensão é aquela, 50 e pouco volts, 60 volts. Então, no lado de corrente contínua, você não tem na dica de nada para fazer. O Manel perguntou o quanto o MPE aumenta no CAPEX comparado com o de string. Se eu estiver falando em sistemas menores de 10K, eu vou arriscar a dizer para você, Manel, que não aumenta nada o teu CAPEX. Tá? Lembre-se o seguinte, você vai economizar. Você não tem string box no lado de corrente contínua. Você não tem DPS no lado de corrente contínua. Você não tem interruptor seccionador no lado de corrente contínua. Você não tem preocupações de cálculo de VOC, VMP ou coisa do gênero. Ou seja, tua única novidade é literalmente executar executar a instalação. Tá? Botar ele em pé para funcionar seria mais rápido. Você vai monitorar e então vai ganhar em pós-venda numa série de coisas específicas. Tá? Então, se você botar aí o ganho que você tem de mão de obra, mas o fato de você não usar esses equipamentos e coisas do gênero, é bastante provável que você já, considerando isso tudo, menor que 10K, já fique no 0 a 0. Para uma usina de 1 mega,
Aí eu vou ser sincero com você, eu não sei qual seria a diferença, mas não conheço ninguém que tenha conseguido botar em pé, a não ser que tenha, né, o próprio fabricante querendo. Então você vai ver, tem, eu não sei se no Brasil tem, mas tem lá fora, tem usina de 5 megas com a P-System, se não for a memória. Tem. Quem montou? A P-System. Né? Faz sentido, tá? Mas não vejo nenhum investidor que tenha chegado à conclusão para usinas muito grandes, tá? O Sérgio Santos perguntou se o uso dos microinversores não diminui as nossas possibilidades de alterar o sistema. Não, Sérgio, na verdade ele aumenta. Porque eu tenho um microinversor para 1, 2, 3 ou 4 módulos, tá? Se amanhã eu quero botar mais 2 módulos, eu boto outro microinversor. A única coisa que eu vou fazer é interligá-lo na rede de CA. Dependendo se a potência não for baixa, eu ainda aproveito o mesmo condutor de CA. Vamos imaginar que eu esteja falando que o condutor de CA que eu tenha hoje lá, eu tenha colocado para o sistema de microinversores um condutor de CA de 10 milímetros. Eu estou dando só números genéricos, tá? 10 milímetros quadrados, o condutor de 10 milímetros quadrados vai conduzir algo na faixa aí de 40 amperes se ele tiver num eletroduto sozinho. Vamos botar que ele seja um trifásico, que eu esteja usando aí um trifásico da Ecore, da AP System, tá? Deixa eu abrir a calculadora aqui rapidinho. Então, o que eu tenho? Se eu tenho até 40 amperes e 220 volts trifásicos, vezes 0,38, eu tenho, quer dizer, esse cabo, né? Se eu ligar todo mundo com 10 milímetros no CA, esse cabo vai me conduzir uma potência de 15,2 kW CA. Então, se eu tenho lá 6 inversores de 1K, eu tenho 6K. Amanhã eu preciso de um sétimo, eu coloco mais um, aproveito o mesmo cabeamento. Lembrando sempre que qualquer alteração que eu tenho que fazer, eu preciso ir à concessionária. Mas isso vale para o inversor de string, isso vale para o microinversor. Então, na verdade, o uso dos microinversores aumenta ou melhora a minha facilidade de ajuste do sistema, reduzir, diminuir, inclusive botar módulos diferentes, né? Se cada microinversor está trabalhando com PPT individuais, eu posso ter 5 microinversores que eu coloquei hoje com um Canadian de 300 watts e daqui a um ano, quando eu colocar o sexto microinversor, botar com um Canadian de 360, coisa que eu não consigo fazer no inversor de string. No inversor de string, eu sou obrigado a ter as mesmas características elétricas, potência, tensão e corrente, ok? Sim, microinversor também tem o sistema de anti-alamento, tá? Todos eles, isso é obrigatório. Tá? Igor, eu vou poupar eu não vou fazer o breve comparativo entre string inverter e MLPE, tá? O meu comparativo foi aquele final onde é que eu usaria ou não, aqui não daria tempo, pode ser até que em algum momento a gente escreva isso, mas é muito chato de escrever porque eu tenho reforços de segurança, recursos de geração e eu não estou dizendo que o string inverter é ruim, tá? Então, há uma diferença. Tem seus usos técnicos, onde eu considero que são usos técnicos, e saiu dessa necessidade técnica, que é um posicionamento específico do engenheiro eletricista, diretor da Bracopel, eu também tenho decisões comerciais. Se eu fosse um integrador, um pequeno integrador, né, vendesse sistemas para residências, eu teria desde o início me posicionado como trabalhar apenas com o microinversor. Por que eu teria me posicionado assim? Primeiro, porque eu acho que o discurso de venda é muito mais fácil quando eu estou falando em segurança e coisas do gênero, isso é um ponto. Segundo, porque eu vou ganhar no pós-venda. Né? Mas isso seria uma estratégia comercial, não necessariamente técnica. Se eu fosse uma empresa de integração que trabalhasse com usinas de 100 a 300K, eu teria a tentativa de ter dentro da empresa normalizado apenas 1 ou 2 modelos de inversores, porque acho que isso facilitaria a operação e manutenção. Tá? Então, essas seriam... Eu tenho decisões técnicas que têm a ver com segurança ou geração de energia, e as outras são gerações comerciais. Tá? Fabrício perguntou se colocar módulos de fabricantes diferentes com placas da mesma potência dá algum problema. Em inversores de string, sim, eu tenho que ter todas as características elétricas iguais. E no MLPE, não, vida que segue. O MLPE te permite fazer a zona que você quiser, tá? Em radiassol, sim. Um microinversor eu não preciso ter dispositivos de seccionamento ou interrupção no lado de corrente contínua, com as ressalvas lá da norma, tá? Vamos lá. Um cliente possui um sistema fotovoltaico homologado na concessionária de 10 kW.
Ele pretende fazer uma ampliação do sistema e acrescentar 3 micros. Ok. Ele vai ter que homologar de novo, tá? Paulo perguntou se o uso do microinversor otimizador muda os cálculos dos valores dos cabos, fusíveis e interruptores. Sim. No caso do microinversor, eu acho que eu já falei ali acima, no microinversor eu não tenho cálculo de cabo. O cabo é aquele. Deus te abençoe, tá? No otimizador, quando eu falo otimizador da SolarEdge, você vai ver, né, que a gente consegue, inclusive, fazer uma inferência sobre isso. Que você não precisa de fusível no SolarEdge, porque ele já garante a proteção. Então, no SolarEdge não tem nem fusível, pela forma como trabalha. E no Tigo você teria que analisar o que ele afeta ou não o circuito elétrico para ver o que muda, tá? O Leandro, ele quer fazer por conta própria sem homologar na concessionária. Vamos lá, Leandro, ele tem que homologar na concessionária, ponto. Não fazê-lo eu não sei se a Bárbara está aí ainda, eu vou afirmar que não fazê-lo é crime, tá? Estou exagerando na palavra crime, mas ele tem que homologar, ponto. Isso não tem, ele não tem alternativa. Ele não quer investir no quê? No novo projeto? Desculpa, ele não está investindo no novo projeto. Ele está investindo numa instalação que precisa de um projeto. A homologação é só uma consequência. Minha opinião isso não é cliente. Filhão, você já tem 10K, você não quer pagar 10 mil para o engenheiro para fazer a homologação? Porque vai me desculpar. Você já fez a homologação do cara de 10K. Você tem toda a documentação feita. Toda a documentação feita. Você vai pegar o esquema de filar e anexar mais uma coisa e emitir uma RT. Esse, especificamente, é um serviço de 500 prata. A homologação em si é um serviço de 500 prata. Ele ainda vai gastar aí não sei quanto tá, né? Mas vamos botar com material e mão de obra aí com 1,68K, ele vai gastar uns 5 mil reais. Então, não tem jeito, tá? Ele tem que homologar. Ele estando irregular, eu entendo que isso é equivalente a um furto de energia, ele pode ser multado nas condições específicas. E lembre-se, se amanhã ou depois tiver um acidente na concessionária na rua, por qualquer motivo, tá? Quando tiver uma inspeção, pode não ter nada a ver com isso, mas aí você está errado, é ele, dono da casa, que vai responder pelo acidente que houve na concessionária. Paulo, no SolarEdge, mesmo quando tem 3 séries, não precisa de fusíveis, tá? Por quê? Porque ele não tem risco de corrente reversa. Isso tem a ver com a tecnologia, a forma como a SolarEdge trabalha, ok? Assim, para quem não sabe aí, o Manel falou em CAPEX. CAPEX é o termo em inglês para Capital Expenditure, ou, vamos traduzir, né? É quanto de dinheiro eu tiro no meu bolso para botar alguma coisa em pé. É que a gente, de fotovoltaica, a gente quer cobrar mais caro, a gente começa a usar os termos chiques, né? CAPEX, OPEX e coisa do gênero. Sérgio, como eu protejo os microinversores contra surtos? No lado de corrente contínua, não protejo. Eu só protejo os inversores contra surtos no lado de corrente alternada, tá? Primeiro que o cabo, né? Isso só pode... eu não sei se o Sérgio Santos que está aí é o Sérgio Santos que eu tô esperando, que eu estou pensando que da Lambda. Eu só estou dispensado de ter seccionamento e interrupção e também DPS no lado de corrente contínua do microinversor se eu atender 2 condições. Uma é que eu garanta que trabalha em tensão de segurança, ok? E a outra é que o comprimento do cabo total que sai desde do microinversor até o módulo seja inferior a 5 metros, tá? Eu tenho quase certeza que é 5 metros, que foi a nossa última discussão na comissão sobre isso, tá? Então, eu tenho um cabo relativamente curto, tá? O microinversor está próximo ao módulo. Então, eu só teria, vamos dizer assim, um efeito no lado de CC, ou se eu tivesse uma descarga atmosférica no local próximo, né? E aí sim, né? Se a gente tivesse um captor ali, coisa do gênero, eu teria por indução, mesmo com a SPDA tudo direitinho, eu teria por indução esse efeito nos módulos e no lado CC do microinversor, ou então esse surto vai acabar vindo pelo lado de CA. Então, no lado CC, eu acabo assumindo o risco, né? Porque imagina, eu tenho 4 entradas, vamos botar 4 DPS, né? 4 conjuntos de DPS, o custo que isso teria, se bobear, isso já ia sair mais caro do que o próprio módulo. Então, a gente aceitaria o risco dessa produção no microinversor. Tá? Por isso que a gente trabalha só no lado de corrente alternada.
né? Aí o cara tem que proteger direito no de corrente alternada. Tem um problema que tem muita... Aí sim, tem muito kit, né? E a gente sabe bem disso, tem muito kit fotovoltaico que vem com DPS que são de qualidade duvidosa, vamos dizer assim. Então, você acaba não tendo uma proteção. Isso eu falei especificamente do microinversor. No otimizador, que é apenas o otimizador, eu não protejo, realmente, porque ele só tem lado CC, eu não protejo. Ficaria inviável economicamente. Conversei já, perguntei ao pessoal da... Só não perguntei ao pessoal da Tigo, mas perguntei ao pessoal da SolarEdge e, a princípio, o otimizador tem 25 anos de garantia. Se tiver algum problema de surto, eles vão trocar, tá? Ou não tem uma solução técnica e economicamente interessante que vale a pena, ou não tem grandes riscos, tá, Sérgio? O Leandro falou que cliente cabeça dura é complicado a lidar. Tem uma propaganda do Wall Street Journal, muito antiga, onde ela diz assim, você pode demitir seu cliente. Essa história de cliente tem sempre razão, então alguns clientes devem e precisam ser demitidos. Pensando apenas em segurança, eu tenho um sistema antigo com inversores e quero... O Alexandre Pereira perguntou. Pensando apenas em segurança, se eu tenho um sistema antigo com inversores e quero trocar por microinversores, quais as implicações técnicas? Se você for fazer um retrofit por segurança, Alexandre, a melhor solução nesse caso é usar o Tigo, tá? A troca por microinversor e coisa do gênero ia ter um custo absurdo, seria um sistema novo. Então, se você por algum motivo qualquer pensar nisso aí, a solução seria Tigo, tá? Paulo César, no caso do otimizador, ele perguntou se não tem que usar o DPS para proteger o lado CC. Sim, no caso do SolarEdge, por exemplo, nós colocamos o DPS junto ao inversor CC para proteger o inversor, mas eu não coloco um DPS por otimizador, tá? Era isso que eu estava querendo explicar. E eu acho que eu acabei. Show de bola, né? Acho que eu respondi todo mundo aqui. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Tenham todos um excelente final de semana. E lembre-se, fiquem em casa. Forte abraço para todo mundo. Bom dia a todos.